PF vê crime de Bolsonaro por associar vacina anti-Covid à AIDS. Instituição encaminhou relatório ao STF em inquérito que investiga a fala do presidente, que perderá foro privilegiado. A PF, Polícia Federal, enviou um relatório ao STF, Supremo Tribunal Federal, em que conclui que o presidente Jair Bolsonaro, PL, cometeu crimes ao divulgar informações falsas sobre a pandemia de Covid-19 e desincentivar o uso de máscaras quando a utilização foi determinada de forma obrigatória. O documento peticionado na última sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, consta como recebido nos autos na terceira-feira, 27.10. Eis a íntegra do ofício, 7 megabytes. O relatório foi entregue no contexto do inquérito de relatoria do ministro Alexandre de Moraes que investiga declarações de Bolsonaro sobre a Covid-19 em que o presidente associa a vacina contra a doença ao risco de desenvolver AIDS. As investigações foram iniciadas a pedido da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da Covid, no Senado Federal, ao STF. A delegada da PF Lorena Lima Nascimento, que assina a peça, diz que a instituição concluiu pela existência de elementos probatórios concretos suficientes de autoria e materialidade para testar os crimes de provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto e de incitação ao crime. O documento explica, ainda, que Bolsonaro teria cometido o delito de incitação ao crime por incentivar o descumprimento de normas sanitárias estabelecidas pelo próprio governo federal, que seria o uso obrigatório de máscaras pela população brasileira, de acordo com o disposto na Lei N. Graus 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, alterada pela N. Graus 14.019, de 2 de julho de 2020. A PF também atribui os crimes ao tenente Mauro César Barbosa Cid, que teria sido responsável pela produção do material com informações falsas sobre a Covid-19 divulgadas por Bolsonaro em uma live nas redes sociais em 21 de outubro de 2021. A live com a declaração do presidente foi tirada do ar pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. As plataformas consideraram que houve disseminação de informações sem comprovação científica. Bolsonaro atribuiu a informação à revista Exame. Afirmou que foi a própria Exame que falou da relação de HIV com vacina. O presidente se referia a uma reportagem publicada em 20 de outubro de 2021, com o seguinte título: Algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Depois da live, a manchete da reportagem foi alterada 2 vezes. 24 de outubro de 2021, segunda versão do título, Out 2020, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. 25 de outubro de 2021, terceira versão do título, Out 2020, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Bolsonaro perderá o foro privilegiado com o fim do mandato na presidência. Os delitos citados pela PF no relatório estão previstos no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais e no artigo 286 do Código Penal Brasileiro, respectivamente, como indicado no documento.